Fala turma, beleza? Aqui é o Renato e vou para mais um dos vídeos de análise de mãos. Hoje eu separei aqui três mãos que eu vou analisar decisões turn. É claro que as decisões de pré-flop e flop vão interferir também, mas acredito que as principais decisões das mãos vão ser ali na street do turn, beleza? Então vamos para a primeira mão. É uma mesa aqui de 3-6. Então a mesa toda está com um stack saudável aqui tirando o TG. A gente está no Big Blind com As, Rei, 998 Double Suited. E o botão abre e o Small folda. Então aqui a gente tem a primeira decisão. Como eu falei, é uma decisão que vai interferir na mão, mas aqui temos uma decisão simples de uma defesa, né? Não tem motivo de você querer tribetar essa mão só porque o botão tem um range largo, né? Ainda é uma mão que vai jogar bem pós-flop. E é uma mão que eu não quero jogar um pote tão grande assim pré-flop, porque o 9-9 não tem uma força, um valor de showdown tão bom assim, né? Tá atrás ainda de mãos como 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei. Inclusive o as lá, que ainda ele pode ter no range, né? A gente defende. E temos a primeira decisão aqui, né? É um board straight, 8, 7 e 6. Two tones aqui no caso, onde a gente bloqueia o 8, o 9-9, que bloqueia straights de 9-10 e 9-5, e a gente bloqueia o flush draw semi-nuts. Então a gente vai para a primeira decisão aqui da mão, né? Se seria jogar de check ou de lead no caso, né? Então a opção do check não é uma opção ruim, né? Considerando que o jogador lá vai tender a se betar muito pouco nesse board, né? É um board super scared para o range de open ali, né? E a boa parte das mãos ali ele vai dar check behind, né? Inclusive até alguns straights ele vai dar check behind. Mas assim, flush draw nut seco vai dar check behind. Muitos combos de trincas vão dar check behind. Um straight que eu falei de 5 e 4, 5 e 9, provavelmente podem dar check behind. Algumas vezes até um 9 e 10 ali ele pode fazer um slow play e dar um check behind, né? Então, ir de check aqui não seria um problema. Aí a decisão de check call, check raise vai depender muito do perfil do vilão, assim. Aqui, contra a maioria, eu teria mais check raise contra essa mão se eu fosse jogar de check, né? E o vilão, o herói aqui no caso, optou por jogar de lead, né? O lead é uma jogada ruim? Também não acho uma jogada ruim, né? Já que como o oponente vai se betar muito pouco, ele vai optar mais por dar check essas mãos que ele vai realizar a equidade, que seriam algumas trincas, alguns flush draw nuts, né? Então o lead seria uma jogada interessante. Você soma uma fold equity e até extrai valor de alguns possíveis draws que ele possa ter. No caso desse flush draw nuts, assim, né? Então você vai fazer foldar mãos melhores, que seriam trincas e talvez um low straight, e vai extrair de mãos piores, que seriam o flush draw nuts, no caso que não tem a par, né? Então o herói optou por liderar meio pote e o vilão deu só call, né? Então qual que é o range que ele dá só call nesse lead? Eu praticamente descarto os straights de 9 e 10. Eu imagino que a grande parte do field vai dar raise aqui para cobrar desse range de lead que tem uma porrada de draws ainda aqui, né, no caso. Ele pode ter alguns straights não nuts, como eu falei, o 9 e 5 e o 5 e 4 são mãos que tenderia a jogar mais para trás nesse board, nessa textura de board, né? Então ele pode ter sim essas mãos indo para bluff catcher, né? E principalmente ali trincas e flush draw nuts que ele pode ter, porque não tem motivo dele dar raise, né? E aí chegamos na decisão mais difícil da mão, que eu imagino, que é a street do turn, né? Que é o motivo desse vídeo. Se a gente vai jogar de check ou se a gente jogar de second barrel aqui no caso, né? Então, se você for compor o range do vilão aqui, né? Como a gente montou no flop, ele tem alguns straights, não nuts no caso, e vai ter uma porrada de mãos como trincas aqui, flush draw nuts, né? Então a gente pode colocar aqui o board no caso. Copas, espada, copas. E turn um 9 de clubs. A gente pode colocar aqui a nossa mão. Tirar o mouse da frente aqui. Então, aqui as rei 998. Aqui um open de botão, meio que padrão ali do field, né? Mais ou menos 50% do range. A gente não tem por que tirar nenhuma parte ainda, porque ele abriu e a gente não tribetou, né? E vou montar as mãos que ele daria call ali no caso no flop. Tá? Então eu vou considerar aqui o 9 e 5, vou considerar o 5 e 4, eu vou considerar que ele vai dar call ainda com todas as trincas, né? No caso ali no flop, ele não vai foldar, provavelmente ainda mais para um bet de meio pote. Todos os flush draw nuts, né? No caso. E aqui nesses flush draw nuts
Eu acho que eu vou escolher aqui os straights e as trincas, né? Porque são mãos muito fortes que provavelmente ele daria raise. Inclusive os dois pares com o 8, acho que são mãos muito fortes que ele poderia dar raise. O 10 e 9, que ele pode dar raise, 9 e 5. Acho que o 5 e 4 não, ele pode jogar só de call. Então, essas mãos são mãos que bem provavelmente ele vai dar call no seu lead de meio pote, tá? Aí entrariam mãos como 9-8, 9-7, 9-6, né? Seriam com duas pontas aí no caso. E até alguns combos de vala 10 que tenham algum flush draw forte, né? Então vou colocar aqui um flush draw de 10 ou mais. Então eu imagino que esse seria o range de mãos que ele vai dar call, no caso no flop. Então eu vou deixar aqui na frente do range dele, né? E o que eu quero saber? Eu quero saber nesse turn qual que é a frequência que ele vai ter esse valete 10, né? Porque seria provavelmente a única mão que ele vai dar raise, né? No caso, se você der o second barrel, né? E aqui, quais mãos que provavelmente ele vai foldar, né? Ele vai foldar aqui. Deveria, pelo menos, foldar boa parte das vezes, né? O 9-5, o 5-4. Essas trincas aqui, que não tenham pelo menos uma equidade adicional decente, né? Então, o 8-8, 7-7, 6-6. Que não tenham aqui pelo menos o 10 e que não tenham pelo menos um flush forte ali, que eu acho que ele vai foldar, né? Então, isso aqui, o flush de valete, eu vou colocar. Ele vai ter que foldar aqui muito flush draw nuts. Então, assim, os flush draw nuts ele vai ter que foldar, então ele vai continuar aqui. Deixa eu só para não me perder, né? Então ele está foldando aqui o 9-5, 5-4, as trincas que não tem equidade adicional, o flush nuts que não tem aqui straight, né, no caso, então 10 e 9, 10 e 9, 10 e 8, 10 e 7, 10 e 6. Talvez ele dê call com broca, dama 10 e dama valete. E os dois pares, né? 9-8, 9-7, 9-6. Ainda talvez ele dê mais um call. Com esses pares aqui que ele deu call flop. E acredito que seria isso, né? As mãos que ele vai foldar nesse turn. Então eu quero ver a frequência que ele vai dar raise e a frequência que ele vai foldar aqui. Para ter uma ideia de qual vai ser a melhor jogada, no caso. Tem algum erro na minha digitação. Opa. Tá, aqui exclua 10, exclua o flush. Mas... E aqui 9, 8 de copas. De novo o erro aqui que eu tô cometendo. As, rei, 9, 9, 8. Então, espadas, copas, copas, espadas, espadas. Acho que eu devia ter digitado algum naipe errado, provavelmente. Isso, tá bom. Então, ele vai ter menos que uma vez em 4 esse valete 10 aqui nesse turn. Ainda tem uma fold equity gigantesca aqui, né? De quase 60% de mãos que ele deveria foldar desse range que ele pagou flop, né? E a diferença disso aqui, né? Esses 16, 15% de mãos que sobram, seriam potenciais mãos que ele daria call aqui no caso, né? Então, assim, você tem uma fold equity excelente para dar um segundo barril aqui. De acordo com o seu range percebido, você tem bastante straight, então faz bastante sentido continuar agressivando. Mesmo uma pequena frequência que ele continuar dando call, você tem uma equidade muito forte com top trinca e flush draw. E dessas poucas vezes que ele tiver o valete 10, aí é só você ver se você tem equidade para ir pagar ou não, né? Então aqui
Como o SPR ainda está alto, né? Você tem que ter aí 33% para ir de bet call, considerando que você vai atolar nos flushes ainda, né? Não precisa dar win, né? Porque você vai ter que acertar. Então você conseguiria dar pot. Se ele desse raise pot, você ainda consegue dar call para jogar pelas dobras e pelo flush. Então a melhor jogada aqui, na minha análise aqui no caso, seria dar esse segundo barril. E o herói optou por check, enfrentou um bet de 2/3, deu call, o que é super ok, considerando um range aqui, ele vai betar muito mais mãos do que um Vala 10, então você vai ter muito mais equidade para dar esse check call. Acertou o river, betou e tomou o call aqui em 2/3. Mas, analisando aqui, a melhor jogada é o segundo barril. Beleza? Vamos para a próxima. Então, vou dar um clear aqui. E vamos lá. Então, a gente está de MP. A gente tem um As Double Suited. A gente abre o Cutoff Folda, o botão Folda, o Small Folda e somente o Big Blind da Call. Então, a gente vai jogar a mão HU. Aqui uma afirmação importante é que o jogador era um jogador agressivo, lose agressivo, tá? Do Big Blind. Então a gente acertou aqui uma trinca, a gente tem o top trinca com um top kicker no caso, né? A gente não tem tantas live cards porque a gente tem um par na mão, que isso acaba prejudicando das vezes que a gente trombar um 6x lá algumas vezes, né? Principalmente se ele tiver 6x com as de kicker também. Mas ainda assim a gente tem uma mão extremamente forte, né? E lembrando que o oponente aqui é um jogador lose agressivo, né? E ele, por nossa surpresa aqui, ou nem tanta, ele opta pelo lead de 2/3, o que faz sentido por dois motivos. Pelo perfil dele e pela textura do board, né? Ser um board mais tendencioso a acertar mãos do range do Big Blind e não aqui do agressor do MP, né? De posição inicial. E a gente opta aqui pelo call ou pelo raise, né? Como ele é um jogador muito agressivo, ele tem um range muito amplo ainda, não vejo sentido em você dar raise, né? Você só vai se isolar ali contra uma parte mais forte, que seria 4/4, 6 e mas quando você dá call, você representa aqui muito overpair, né? Então você deixa o range dele um pouco mais amplo, ele barrelando alguns bleffs no caso, né? Então para mim aqui a melhor decisão seria a call. Ainda mais que a gente tem dois backdoor flush draws que vão diminuir bastante os turns, que vão deixar a gente numa situação muito ruim, né? E é claro, meu plano para turn, dependendo do turn, seria call de novo ou até raise, né? Então a gente dá call e o oponente aqui no, bate num 8, que é uma carta não muito boa, né? Claro, porque completa um straight ali no caso do board, que pode ser que ele tenha. E ele opta por continuar apostando aqui. E aqui a gente tem a decisão de um call ou de um fold aqui, né? Se fosse um jogador muito tight, né, um jogador muito passivo, aqui teria um easy fold, né? Mas como a gente está enfrentando um jogador loose e agressivo, tem muito mais mãos do que 5 e 7 e 6 e 4 e no caso 6 e 8 que ele vai estar apostando aqui. Ele vai continuar com certeza com todos os 6 e X, ele vai continuar com todos os 5 e 3, ele vai continuar com todos os 8 e 7, com 8 e 4, com 8x, com 9 e 10 de flush draw, com overpair e flush draw que ele saiu apostando. Então ele é um jogador agressivo, ele tem um range ainda largo, né? Então aqui você consegue ainda dar esse segundo call, não tem por que dar raise, né? Eu vou dar call e aí vou reavaliar river, né? Tem muitos rivers aqui que a tendência é que ele break, porque quando você dá esse segundo call você representa um range forte aqui no caso, né? Você vai ter que acabar algumas vezes foldando a melhor mão no river, sim, né? Da natureza aqui da jogada dele e da textura do board, né? Porque ele tá jogando de uma forma agressiva, um board que não acerta muito seu range, né? Você a mão não tá no topo aqui, né? Você não tem a mão mais forte, você tem uma trinca, mas tem mãos melhores, tem as straights e tem os fulls aqui no caso, mas ainda é uma mão muito forte para você acabar só foldando nesse turn contra esse perfil de jogador, né? Então aqui a minha decisão seria jogar de call e reavaliar no river. Mas o herói aqui optou por uma linha mais conservadora e apenas foldou aqui no caso. Muito provavelmente se não batesse 8, 5 ou 3, ele continuaria jogando de call. Nessas três cartas eu até entendo acabar foldando, mas para mim não contra esse perfil de vilão, tá bom? E vamos para a última mão. Então aqui uma mão que tem um open de EP.
A gente está no Small Blind, a gente tem As, Rei, 10, 10, 5 Double Suited. A gente está jogando aqui 110 blinds deep contra o TG e o Big Blind ainda tem quase 80 blinds. Eu acho que é uma defesa de Small Blind bem ok ainda, tá? Por mais que a gente tenha uma carta low aqui, a gente tem um Double Suited perfeito em As e Rei, tem um par de Broadway, então a gente tem uma muito decente ainda para defender. A gente dá call e o Big Blind também dá call. E acertamos provavelmente um dos melhores flops que a gente pode acertar, né? Que é o top 2 e o flush draw nuts, além de um backdoor flush draw nuts. E ainda ele é ótimo porque ele é um board um pouco carregado de straights, então é um board tendencioso da action, de você pegar bastante situações dominando os oponentes, né? Só que também é um board que não vai ter tanto c-bet assim, né? Considerando que a gente bloqueia tanto, né? Mesmo sendo um agressor ali de UTG. A gente dá check, não tem motivo de liderar, o Big Blind também dá check, e o agressor dá check. Aqui a gente já começa a compor o range do Big Blind, né? Então o Big Blind vai ter muito menos combos de as, né? Porque é um board carregado e tendencioso aos ases apostarem, né? Mas a gente não pode descartar 100% dos combos de as. A gente pode descartar o 10-10 porque não tem como, né? A gente tem 2-10 na mão. Aí tem o 6-6 que ele pode jogar de check sim, por ser um board carregado. Aí o As e 10 eu acho difícil da check. O As e 6 pode dar check behind, né? E alguns combos de broca, de flush draw, né? Que ele vai dar só check. Rei, dama, etc, né? Então o range dele ainda é bem amplo, né? A gente pode descartar uma pequena parte ali de um range forte, né? Então ele bate uma blank total aqui no caso. Aí o herói opta por liderar, né? Dá um probe aqui no caso. É, também faz muito sentido a gente dar um probe aqui porque já rodou em check. Provavelmente ninguém vai agressivar nesse turn. A gente tem uma muito forte, né? A gente está betando aqui por valor com a nossa trinca e flush draw, né? No caso. Então a gente aposta. Big Blind dá call, que é bem provável que alguém dê um call aqui ainda, porque o board está muito conectado, né? O board inteiro completa straight, de 2 até rei completam straights, então a chance de alguém ter uma mão conectada ali é bem grande, né? E para nossa surpresa, o agressor ali dá reis e pote. E aqui entra a grande decisão da mão, né? Compor o range desse vilão. É bem difícil compor o range dele, é bem difícil, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Que mão que faz sentido ele dar raise, né? Então lembrando, 10-10 não tem como ele ter. Ele pode ter uma parte de 6-6, que deu check behind, algum 6-6 que abriu do TG e que não tenha Broadways, que não tenha As, que não tenha flush draw. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. Pode ser um provável 3-3, pode ser, já que o As é off no board, a gente vai atacar muito As flush draw, então 3-3 poderia dar raise por valor. Mas aí tem que pensar quantos 3-3 que ele vai abrir do TG, né? Não são muitos. E algum combo de rap, né? Na parte de cima, faz zero sentido ele ter, tipo, tá dando raise com rei dama valete flush draw. Ele teria ser betado, mas só se ele ser betado que ele dá raise contra probe no turn, né? No turn 3. Aí o 4, 5 e 7, 4, 5 e 2. Ele abrindo do TG e optando por dar raise, não faz muito sentido. Então, que mão que sobra, por mais que seja bem improvável aqui pro vilão ter algum combo de Azaz, né? Por mais que seja bem esquisito ele não ter sebetado um Azaz aqui, mas analisando a jogada, a força da jogada, sobrariam esses Azaz, algum 6-6 que não sebetou e está jogando de raise, ou um improvável 3-3. O resto não realmente não consigo ver fazer sentido dele dar o raise com raps aqui. Em game é fácil foldar isso aqui? Com certeza não. Eu foldaria em game? Muito provavelmente não aqui. Né? Eu consideraria que meu 10-10 tem muito valor ainda contra essa parte que ele pode dar raise. Então é uma mão que é totalmente analisada depois com calma, com mais tempo aqui no caso, né? Mas se você pensar friamente, uma das únicas mãos prováveis dele estar abrindo do TG e estar fazendo essa jogada aqui é o Azaz mesmo, que foi o que o herói aqui acabou encontrando com o vilão aqui no caso, né? E é claro, eu vi a mão, né? Eu tenho um viés ali de saber o resultado da mão,
Porém, quando a gente analisa uma mão, por mais que a gente tenha um resultado, a gente tem que tentar ver uma lógica na jogada, né, para tomar as melhores decisões. E aqui, quando a gente bloqueia o as de copas, o 10-10, né, e as mãos de rap não fazem sentido, sobraria o as-as, 6-6, 3-3, e aí vai ter muito mais as-as do que 6-6 ou 3-3 do TG jogando dessa forma. Então essas são as 3 mãos de análise de hoje. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado para vocês essas análises de mãos que eu tenho feito. Beleza? Obrigado aí e até a próxima.